Salve Maria, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este canal a respeito de histórias. Eu me chamo Leonardo, para quem ainda não me conhece, e para quem conhece também. Eu estou aqui de volta. Eu fiz uma aula ontem, só que a transmissão estava muito ruim e ela acabou caindo, né? Então deu para me comentar só boa parte, assim, daqueles anos lá do reinado do rei Agripa, né? Praticamente até Caio, o imperador Cláudio ter assumido o poder, né? Ele assume o poder em 41 e confirma o rei Agripa nas tetrarquias, né? E entrega para ele também a Judéia e a Samaria. Aí ali é o apogeu do reinado de Herodes, né? Ele passa ali 4 anos ali no Império sobre Caio, né? Recebendo as tetrarquias. E depois, em Cláudio, ele vai receber o restante, né? Que é a Samaria e a Judéia. Aí ele vai ter um reinado completo ali, né? Semelhante ao reinado do seu avô Herodes o Grande. E foi por aí que a gente parou, né? Mas antes eu queria recapitular alguns pontos. Aqui, deixa eu ver onde é que está aqui o livro de Eusébio de Cesareia. Deixa eu só pegar ele aqui. Aqui, né, o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Clássico, muito bom ele, o pai da história da igreja, né? Sempre uso ele e uso também uma fonte de inspiração dele, né? Que ele usou muito, que foi Flávio José. Para a gente comentar sobre essas histórias antigas, né? Eu queria voltar aqui no ponto, né? Que vai falar da questão de como a gente tem que ter a visão sobre esses acontecimentos históricos, né? A gente tem que ter uma visão cristã, uma visão católica sobre os acontecimentos, né? Ontem a gente estava falando sobre o imperador Caio, né? A questão lá que ele queria ser adorado como um semideus, depois um deus, né? Queria a todo custo colocar a sua imagem no templo de Jerusalém, né? Do fato ele tinha designado Petrônio, né? Governador da Síria, para ele fazer isso, né? Aí tem a questão lá do diálogo dos judeus com Petrônio, para que os judeus imploravam que não, né? Para não fazer aquilo, que preferiam, né? Dar a sua vida a ter o templo profanado pelo imperador, né? Então a gente volta aqui num ponto que eu acho fundamental, que é o ponto que a gente tem que ver, ler toda essa história, né? Daqui para frente, ali, de Cristo para frente. Aqui num ponto, Eusébio de Cesareia, né, vai falar assim, no capítulo 5, qual é o livro? Livro segundo, né? Livro segundo, no capítulo 5, aqui que ele vai falar a questão de que Caio estabeleceu a Agripa, rei dos judeus, né? Ele vai falar assim, Tibério, após o império de mais ou menos 22 anos, morreu, né? E Caio, né, que a gente já tratou ontem, assumiu o poder. Logo ele conferiu a Agripa o diadema e o poder sobre os judeus. Estabeleceu o rei das tetrarquias de Filipe e Lisânias, né?
as quais, pouco tempo após, acrescentou também a tetrarquia de Herodes Antipas, né? Depois ele vai condenar o Herodes Antipas e a Herodias, né, ao exílio, a Leão, né? Aí vai entregar a tetrarquia de Antipas para Agripa, né? Então, aqui entra a questão também dos relatos de Filon, né, sobre Caio, né? Aqui tem um resumo também sobre essa questão. 5 livros de Filon transmitem-nos os acontecimentos ocorridos entre os judeus sob Caio, né? Caio Calígula. Igualmente refere a loucura de Caio, que se proclamou Deus, e cometeu em seu governo 1000 excessos, as desgraças dos judeus sob seu reinado, bem como a embaixada de que foi incumbido, tendo sido enviado à cidade de Roma em favor de seus compatriotas de Alexandria. Declara que, ao defender diante de Caio as leis pátrias, nada conseguiu senão escárnios e derrisão, pouco faltando para incorrer em perigo de vida. E aqui, né, ele vai citar aquela citação que a gente fez ontem, né, de Flávio Josefo, né, sobre a embaixada de Caio lá, né, em Alexandria. Aí o que acontece? Aí ele vai falar daqui, né, um ponto central que a gente tem que focar na história, né? Olha só. Sob Tibério, né, Sejano, então, muito influente, junto do imperador, empenhava-se com zelo pela extinção completa do povo judeu na cidade de Roma. Também vai ter o episódio também que Tibério, né, ele vai expulsar todos os judeus de Roma. Tem mais detalhes isso no Flávio José falando, né? E também, do outro lado, né, a questão que a gente falou também de Pôncio Pilatos, né, na Judéia. Pilatos, em cujo governo se perpetraram, né, os crimes contra o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Praticou contra o Templo de Jerusalém, ainda de pé, naquela época, né, ações proibidas aos judeus, causando enorme agitação. E aqui ele vai falar dessa agitação, do texto que a gente leu ontem, né, que Pilatos, ele manda vir as bandeiras, né, os estandartes da Cesareia para Jerusalém, né, com a imagem do imperador, né, os judeus vendo aquilo ali no dia seguinte, vão ficar revoltados contra o Pôncio Pilatos, né, vão pedir para ele tirar aquela bandeira de lá, as bandeiras, né. Então, qual é o ponto aqui? A gente vê todas essas desgraças que sobrevieram aos judeus, elas vieram aos judeus por causa dos seus intentos contra Cristo, né? Esse é o ponto central, né? A ação dos judeus contra Jesus Cristo, né? Isso aqui é os males que vêm em consequência dessa ação contra Jesus Cristo. Isso é uma visão católica, né? De todos os fatos que se seguiram ali, de Pôncio Pilatos até a destruição de Jerusalém, né? Que a gente vai, espero em Deus, a gente vai chegar lá. Então, eu queria colocar um outro ponto aqui, né, que ele vai dizer, sobre o relato de Filon. Sobre o relato de Filon, né? Então, ele vai dizer assim: morto Tibério, Caio assumiu o poder, né? Cometeu inúmeros excessos, mas principalmente causou grandes danos a todo o povo judeu. Em suma, depreende-se do fato das palavras textuais de Filon, né? Então, olha só que interessante. Segundo a palavra de Filon, citada aqui por Eusébio de Cesareia, né? O procedimento de Caio, em geral, era anômalo, mas especialmente para com a raça judaica, que perseguiu com ódio implacável. Apossou-se dos lugares destinados à oração. Em todas as cidades, começando por Alexandria, enchia-os de imagens e estátuas de sua própria efígie, pois
ao permitir a exposição delas, era por seu poder que as erigia, né? Então ele permitia que se colocasse as imagens lá, né? Nas sinagogas, nos oratórios dos judeus, né? Também. Então ele permitia que acontecia isso. Então o pessoal lá, os gregos de Alexandria, né? Fizeram isso. E também na Judéia, também os não-judeus, eles erigiram um altar em honra a César, né? A Caio, ao imperador Caio. Quanto ao templo da cidade santa, que ainda se achava intacto e usufruía de pleno direito de asilo, ele o modificou e transformou em santuário a si dedicado, denominando-o Santuário do novo Zeus Epifânio Caio. Então, até o Templo de Jerusalém não escapou, né? Ele ficou com essa intenção de transformar o Templo de Jerusalém ao templo dedicado a si mesmo, né? Ao novo Zeus Epifânio Caio, né? O nome que ele se intitulava Deus, né? E queria colocar a sua imagem lá no interior do templo, né? Para ele ser cultuado. Então, toda essa questão se passa no capítulo... se não me engano, é porque eu já pulei aqui, né? Mas eu tratei ontem um pouco, fiz um resumão, né? Capítulo, se não me engano, é o capítulo 18. Porque aqui eu estou no livro 19. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, olha só. Caio ordena a Petrônio, governador da Síria, que obrigue os judeus pelas armas a receber a sua estátua no templo, né? Eu queria ler algumas palavras disso aqui também, para a gente entrar aqui nessa questão. Essas palavras também eu não coloquei no texto, né? No Word, mas eu vou ler um pouco aqui. Eu li só o trecho inicial, né? Olha só, Caio ordena a Petrônio, né? Olha só, enviou Petrônio à Síria para ser governador em lugar de Vitélio, com ordem de entrar com armas na Judéia e colocar a sua estátua no templo em Jerusalém. Se os judeus o consentissem, né? Ou de fazer-lhes guerra e obrigá-los a aceitá-la à força, caso a rejeitassem, né? Então, aqui, ó. No entanto, vários dentre os de nossa nação, né, os judeus, foram procurar Petrônio em Ptolemaida, para rogar-lhe que não os obrigasse a fazer uma coisa tão contrária à sua religião. Declararam que, se ele estava absolutamente resolvido a colocar a estátua do imperador no templo, não devia começar por matá-los, então devia começar por matá-lo todos, né? Pois enquanto vivessem, jamais permitiriam que se violassem as leis que haviam recebido de seus admirável legislador, Moisés, né? As quais eles e seus antepassados observavam havia tantos séculos, né? Aí que tem então um diálogo bem gigante, né, com relação aos judeus e ao Petrônio, né, também. Eu acho um fato interessante aqui, que acontece um prodígio, né? De tanto os judeus terem resistido a questão lá com Petrônio, né? Acontece um prodígio, né? Olha só. Deus não tardou a demonstrar o quanto aprovava o proceder desse sábio governador e a dar a toda aquela assembleia um testemunho visível de seu auxílio, né? Porque Petrônio também ficou comovido, né, com o testemunho daquele povo em não desobedecer a lei das imagens, né? E então ele resolveu escrever ao imperador, né, para que ele desistisse daquela ideia. Então, olha só. Apenas Petrônio encerrou as suas palavras, exortando ainda os judeus a criar ânimo e a cultivar as terras. O ar, que estava sereno e sem a menor sombra de nuvem, transformou-se completamente e caiu uma chuva abundante,
contra todas as expectativas, ante uma seca tão forte como a que então se atravessava, e que levava ao desespero os homens, até ali muitas vezes enganados pela aparência carregada de alguns dias nublados, mas que não lhe traziam água, né? Então, o próprio Petrônio ficou tão impressionado com aquele prodígio, né, de chover assim de repente, tanto que não pôde duvidar de que Deus cuidava daquele povo, não deixou de escrever ao imperador e aconselhou a não lançar no desespero uma nação tentando destruí-la, não obrigá-la por uma luta sangrenta a abandonar a religião que professava. O rei Agripa também, que estava em Roma, né, ele tem um banquete lá, né, suntuoso, né? Ele também vai convencer a Agripa a abandonar essa ideia, ou ele vai convencer Caio, né, a abandonar essa ideia de querer colocar a imagem em um templo, né? Você vê, a própria besta da terra, ela convence a besta do mar a não fazer esse atentado, né, de colocar a própria imagem da besta no templo, né? Porque vocês vão ver que a imagem da fera, ela ganha fôlego de vida, né? A própria imagem da fera vai ser uma pessoa. Não vai ser propriamente a imagem do César, né? Então, olha só. Aí o Agripa fala, né? O meu pedido é que revogueis a ordem que destes a Petrônio de pôr a vossa estátua no templo em Jerusalém. Isso aqui foi o pedido do próprio Agripa I, né? Que estava nessa ocasião em Roma. Então, vamos avançar aqui um pouco na história, né? Voltando lá no ponto de Eusébio de Cesareia, eu queria ver aqui, né? Um ponto interessante, olha só. Então, foi desde o tempo de Pilatos e dos intentos ousados contra o Salvador que começaram as desgraças itinentes ao todo o povo, né? Então, desde Pôncio Pilatos até a destruição do templo ali foi só tempo de turbulência e de confusão, né? Tempo de desastres, né? A começar aqui pelo próprio Pilatos, né? Que veio trazer as imagens lá do imperador, né? Como está aqui, ó, ele vai citar uma citação que a gente já citou, né? Da Guerra Judaicas. Ó, Pilatos, enviado à Judéia por Tibério como procurador, à noite introduziu sorrateiramente em Jerusalém imagens veladas de César, chamadas insígnias, mas ao chegar o dia houve enorme tumulto entre os judeus. Com efeito, ao se aproximarem, ficaram estupefatos diante do que viam. Suas leis, que interdizem introduzir na cidade qualquer imagem, havia sido conculcadas, né? Aí eu acho interessante aquela citação, né, do Evangelho de São João, capítulo 19, no versículo 15, né? Então, olha só, de uma comparação com o que está escrito nos Evangelhos, deduz que, em muito pouco tempo, reverteu contra eles eles próprios a exclamação diante de Pilatos, né? De não terem outro rei senão César. Isso aqui foi a maior idolatria que os judeus cometeram na vida, né? Trocar o verdadeiro rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo, por César, né? Não temos outro rei senão César. E tá, né? César queria que prestassem culto à sua imagem. Eles não queriam. A princípio não queriam, mas no próprio templo de Jerusalém tinha o pátio dos gentios, né? Lá os pagãos prestavam culto às suas religiões, né? Então, assim, querendo ou não, Jerusalém tinha estádios, tinha ginásios, né? Pagãos, tinha esportes pagãos, né? Que veio lá dos gregos. Tinha templos pagãos também, né? Herodes ele construiu bastante coisa ali dentro de Jerusalém. Então, assim, mesmo que eles tentaram recusar a adoração ao imperador, né? Jerusalém estava cheia de coisa pagã lá dentro.
Então, vamos continuar aqui, né? Isso aqui é só recapitulando um pouco a história, né? Do que a gente já viu na primeira e na segunda aula. Então, aqui tá, outro ponto, né? O mesmo autor revela, né, que é Flávio Josefo, que muitos outros tumultos, além desse, ocorreram em Jerusalém. Informa que desde então jamais sedições, guerras e males sucessivos abandonaram a cidade e a Judéia inteira, até os acontecimentos do fim do cerco, sob Vespasiano, tal efeito da justiça divina sobre os judeus por causa do que ousaram fazer a Cristo. Então, essa é a visão católica, né? As ações que os judeus fizeram contra Jesus Cristo, né? E todos esses males que vêm em consequência ali, né? A começar pelo próprio Pilatos e dali para adiante, né? Até o fim do cerco ali, até o fim da guerra, né? Então, outro ponto importante que eu ia abordar, né? Então, vamos lá para nosso PD, para nossa Word aqui, né? Espero que não trave quando eu abrir. 1, 2, 3 e